chapéu, caraminholas, coisas que vivi, minhas memórias dentro do chapéu. Trago cartolas, sambas de verão, minhas histórias. Tiro meu chapéu para quem tem coração, pra quem se diverte cantando uma canção, para todo aquele que é livre na prisão, pra quem é feliz sem ter uma paixão. Sem o chapéu é porque gosto, um hobby talvez, um simples osso, fácil de entender. Isso eu aposto, ser o que se é o meu negócio. Pensar só no passado não é o meu papel. Isso é pra você, pra quem foi, pro bem e não mais. Sofrer de amor não é nenhum troféu, pois amor perfeito nunca cai do céu. E pra quem me diz, eu sou careta, eu tô no chapéu, tiro de letra, toco meu refrão, minha vinheta ganha o coração, da linha reta, passo meu chapéu por todo meu salão. Quando o bicho pega, como não tenho tostão, perdendo meu estado e minha distorção, mas o meu chapéu eu não vendo não. Vocês estão ao som de Íria Braga. Querida Íria, obrigada por ter permitido que a gente usasse esse som maravilhoso. Boa noite. Eu vou convidar aqui a Cirlei para entrar. Enquanto isso, fiquem ao som da Íria, tá? Vou aumentar aqui para vocês, eu vou chamar a nossa convidada de hoje, Cirlei Machado Maciel. Peraí que eu vou convidá-la. Gente, escutem, que coisa linda, né? Se tem um chapéu, é porque gosto. Ai, agora eu não tô mais sozinha. Gente, vocês estavam ao som de Íria Braga. Olha que delícia. Esse CD aqui está disponível no YouTube, no Spotify. Procura lá no Google que vocês vão achar a Íria. Obrigada, Íria, por ter permitido usar essa música. É a terceira faixa, chama Chapéu de Sobra. Eu gosto dessa música porque ela traz o que a gente vem conversar hoje, né? Guardei meu chapéu, caraminholas, coisas que vivi e minhas histórias. Então sejam bem-vindos. Eu sou a Vani Pampolini, eu sou atriz e contadora de histórias. A gente está aqui hoje por conta do projeto Quase, um conto várias linguagens, que é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, muito obrigada a vocês que estão aqui conosco hoje. Obrigada, Cirlei. Obrigada a você. Seja bem-vinda. Antes da gente começar, eu vou fazer uma pequena descrição. A gente está se acostumando com isso ainda, né? Mas aqui ao meu fundo tem um pequeno livreiro. E como a gente está no Instagram, a gente está pequenininho, não dá para ver muita coisa atrás, mas tem um mini globo, um mini cacto. Eu tô com uma camisa de manga comprida, em tons amarelo, florida. Eu acho que é isso. E a minha convidada de hoje é a nossa segunda live desse projeto. Terça-feira a gente conversou com a Paula Giannini, que é autora do conto Quase, que está neste livro lindo, Pequenas Mortes Cotidianas.
E eu fiz um trabalho em cima desse conto da Paula. E é isso que engloba esse projeto. O projeto Quase, um conto várias linguagens. E por que várias linguagens? Porque é um conto que foi escrito, que está num livro. Então, a Vani pegou esse texto, achou legal. Então, eu fiz uma leitura dele, leitura dramática mesmo, peguei o texto e o li. E também fiz um vídeo com a narração e a interpretação desse texto. Aí a gente conversou com a Paula terça-feira sobre os processos criativos dela, né, como que aconteceu para surgir esse texto, quais são as inspirações dela. E hoje a gente vai conversar com a Cirlei. Agora eu vou apresentar essa moça, Cirlei Machado Maciel. Eu vou falar só um pouco, senão eu vou ficar aqui falando a noite inteira de quem é Cirlei Machado Maciel. Para quem não conhece, Cirlei é mestre em tecnologia e sociedade, especialista em educação à distância, psicodrama pedagógico e terapia transgenerativa. Depois me explica isso, tá, Cirlei? Master Coaching, Coaching Executiva, PNL, Analista Comportamental, Terapeuta de barra de Axis. Esse eu não sabia. Eu quero. Também é hipnóloga terapêutica, já produziu 4 livros, sendo 2 de coaching, 1 de oratória, 1 de psicodrama. E olha a surpresa, calma, a surpresa eu já conto. Bom, Cirlei é instrutora e consultora do Senac há 26 anos, já tem 26, 27? 30. Já atualizamos, né? A gente ainda está antes da pandemia, já 30 anos como instrutora e consultora do Senac, Paraná. É professora de oratória há 30 anos. Em 2018, Cirlei recebeu o Prêmio Profissionais do Ano como a maior autoridade de oratória do Paraná. E como empresária, em 2019, recebeu prêmios internacionais, o The Winners e o Prêmio Empresa e Empresária Brasileira do Ano. Deixa eu ver se eu falo certo. Latin American Quality Institute. É isso, Cirlei? E a surpresa, sabe o que é? Além disso tudo, Cirlei é bacharel em artes cênicas. Olha só. Então, estamos todos entre artistas, né? Desde sempre. Estamos. Então, Cirlei, fale um pouco. Então, nessa trajetória toda, a base é o teatro. É o teatro porque foi o teatro, foi onde eu encontrei as fundamentações todas do meu método, que hoje nós estamos chamando de... Tem um eco, Vani? Deixa eu colocar o fone, então. Tá. Porque aqui no outro ele tá sem som, mas vou colocar um fone pra gente não ter problema. Tá chovendo aqui. Aqui também. Tá chovendo aí? Melhorou. Aqui do ladinho. Então, como eu estava falando, o teatro para mim, ele foi uma base, porque eu já estava trabalhando com a oratória na fase da minha graduação, e eu precisava de um curso que me desse muitos elementos para eu poder adiantar o que eu pretendia. E o curso de cênicas, ele tem corpo, ele tem voz, ele tem interpretação, ele tem comunicação, ele é um conjunto de elementos que, para mim, faria muita diferença. E senão, eu teria que ficar fazendo tudo picadinho, né? Então, as cênicas, para mim, foi, primeiro, porque eu faço teatro desde os 8 anos. Então, havia uma paixãozinha aí. Segundo, que quando eu fui escolher para fazer o segundo grau, lá, denunciei a idade. E então eu não tive escolha. Não tive escolha porque tinha magistério, e magistério era a profissão de mulher, e ponto. Aí, quando foi na graduação, aí eu tive o prazer de poder escolher. Eu enfrentei alguns não, porque você sabe, né, Vani, o conceito do teatro, dos artistas, era muito pesado, né? Era uma coisa bem chata. E um preconceito muito grande com as pessoas que faziam teatro, os artistas. E hoje ainda enfrentamos alguns preconceitos. E aí, então, eu fiz a minha carreira, comecei o processo todo do método com o teatro.
Então, eu tenho um curso de teatro, um curso de teatro como recurso para superar a timidez. Eu tenho um curso de teatro, um teatro pedagógico, como trabalhar o teatro em sala de aula, né? Então, eu fui trazendo o teatro, fui buscando, o psicodrama veio porque eu conheci o psicodrama no teatro, adorei. E aí foi crescendo essa produção, e a transgenerativa, eu já tinha o psicodrama, mas eu não tinha a terapêutica. E aí o que acontecia? Eu tinha muitos problemas na oratória com bloqueios e traumas, então eu me sentia um limite, até onde eu ia. Aí encaminhava para psicólogo, psiquiatra, terapeutas, mas tinha um retorno legal. Mas eu pensava assim, poxa, mas eu podia, eu sei onde é que está o rolo, mas eu não me sentia preparada. Aí eu fui fazer a transgenerativa primeiro, depois do coach. Eu conheci a hipnose no coach, e fui fazer a transgenerativa. A transgenerativa, após, é de hipnose, regressão e PNL. Fechou, né? Murilo, beijo, meu mestre. E aí eu fiz aí percebi o quê? Essa parte você não tem. Eu percebi que os grandes problemas de família, inclusive o da nossa personagem aqui, passa pela família. E eu precisava entender esse núcleo, essas relações. E aí eu fui fazer uma pós em terapia sistêmica familiar. E agora eu iniciei um de negociação, de mediação de conflitos. Porque a oratória também tem tudo a ver com essa coisa estou vendo muita briga, muita encrenca, por nada. E aí eu falei, bom, a gente precisa, então, aprender para ensinar como reverter essas situações aí por problemas de oratória. Hoje eu posso falar para você muito tranquilamente. A maior parte dos conflitos entre as pessoas, empresas, nação, é comunicação. É falta de comunicação. É problema de comunicação. Eu estava lendo uma matéria sobre isso hoje, não sei nem aonde que eu caí, sobre, né, as demissões. A maioria das demissões, a grande parte das demissões, não são por falta de competência, são com problemas de relacionamento, de comunicação. Exatamente. Se contrata pelo valor, pelo conhecimento técnico, mas se demite porque a pessoa não sabe se comunicar, não sabe trabalhar em grupo, não sabe dialogar, não sabe respeitar a opinião do outro. Então, precisamos aprofundar e precisamos levar esses debates. Agora mesmo, estou chegando de um concurso de Miss e Misters que está acontecendo aqui em Curitiba. 60 pessoas do Brasil inteiro, todas Misses, todas Misters, gente linda, maravilhosa, mas com dificuldade de se comunicar. E olha só, eles estão levando a oratória para dentro dessas imersões que eles precisam fazer, fica lá no hotel, lá fazendo as coisas deles, e trabalhando com a foto, imagem e tal. Então, eles estão levando. É uma preocupação muito grande hoje em dia com a questão da comunicação, a comunicação não violenta, que entrou na minha vida de uma forma muito amada, porque eu percebia que ali tinha alguma coisa muito importante, né? E aí eu fui me aprofundar nessa comunicação não violenta, e muitos dos meus métodos, das minhas práticas, elas mudaram a partir desse conceito da comunicação não violenta. O que é a violência na comunicação? Como que você diz não, mas sem magoar? Como que você interpreta a empatia, de colocar no lugar do outro, respeitar a nossa vulnerabilidade? Né? Então, esse conjunto de fatores, de conceito, precisamos aprofundar e precisamos treinar. Ninguém está habilitado, ninguém está perfeito e nem vai chegar à perfeição, mas a gente precisa saber lidar um com o outro, a gente precisa olhar nos olhos dos nossos filhos, dos nossos queridos, dos nossos amores. A gente precisa, como liderança, olhar nos olhos dos nossos liderados, dos nossos colaboradores. Ali tem um ser humano, tem uma essência. Tem que haver uma forma mais amistosa,
menos agressiva, menos violenta, para que a gente possa comunicar um com o outro. E posso dizer tudo. Eu digo isso quando eu falo isso, Vani. O povo fica, como? Sim, você pode dizer tudo. Tudo que você quer. Desde que você leve em consideração 3 regras. Fale a coisa certa, para a pessoa certa e de forma certa. Se errou numa dessas... A forma como fala, né? A forma como diz. Porque às vezes eu não estou nem falando alguma coisa muito prejudicial, muito complicada. Mas o jeito que eu falo faz toda a diferença. E daí você vem falar isso com uma pessoa que tem sangue italiano, né? Então já vem daí. Então eu volto ali quando você falou do teatro, né? Quando eu comecei também a fazer teatro, bom, primeiro que ali, logo eu comecei a fazer faculdade junto, e as pessoas na faculdade falavam, não, tem apresentação para fazer lá na frente, né? Alguma coisa no trabalho para apresentar, a Vanessa vai. Vanessa, para quem não me conhece, né? Meu nome é Vanessa, né? Me conhece pelo nome artístico. Então a Vanessa vai apresentar, porque a Vanessa é atriz. Não, mas espera lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque eu continuo sendo, mas hoje eu sei trabalhar com isso, uma pessoa tímida. Eu sempre fui uma pessoa tímida. E daí, caí no teatro. Não por acaso, também, né? Sim. Se eu não tivesse nada para aprender ali, para que eu ia para lá, né? Então, acabei caindo no teatro. E já nos primeiros anos de teatro, eu estava ali nas oficinas livres dos sátiros. Eu lembro que eu estava com a direção da Silvana Santos, a gente estava montando um espetáculo. E eu sentia que a minha voz não ia, sabe? Um pouco físico, 1% físico, mas 99% psicológico. E eu venho, assim, de uma criação, né, avó, né, que fala baixinho porque a moça é mais delicada, né, cruza as pernas e fala mais baixinho. Então, essa coisa do falar baixinho, inclusive quando eu fiz aula de canto, a professora me falou, orientais têm esse problema, porque elas falam baixinho, porque é cultural, né, e algumas... principalmente mulheres, né? Essa coisa do falar baixo. E daí cheguei no teatro. E como é que você vai falar alto, né? Enfim. E depois ainda caí no teatro de rua. Mas ali no primeiro momento, a gente fez um exercício, alguns trabalhos para soltar essa voz. E eu me sentia tão insegura, Cirlei, que teve um momento que eu dava meu texto ali no ensaio e ficava olhando, parecia que a minha língua tinha enrolado. Eu ouvia a minha voz assim como uma taquara. E as pessoas seguindo a vida como se nada tivesse acontecido, porque nada tinha acontecido. Só eu ouvia a minha voz estranha. Então acho que a gente tem que trabalhar isso e é muito. E vem de lá da infância e é muita gente que vem com isso. Tem um aspecto que é cultural, por exemplo. Como a gente fala com as meninas? Ai, minha princesinha, minha menininha, minha coisinha. A gente já fala com a voz na garganta, com a menina. Já tem um aspecto fisiológico, que as cordas vocais das mulheres são mais finas devido a questões hormonais, tamanho. Então, já é normal essa questão do fisiológico. Mas o cultural favorece muito essa diferença, esse aspecto fisiológico. E eu diria que é até mais determinante do que o próprio fisiológico. Por quê? Porque a voz, falar aqui com a voz aqui na garganta, não está relacionado à questão somente da dificuldade de fala. Está relacionado ao seu poder comunicacional. Aonde você está na sociedade? Onde você se coloca? Qual é o teu local de fala? E aí, se a gente entrar no aspecto das mulheres, da história das mulheres, as mulheres não foram e não são, muitas vezes, incentivadas a ter o poder da fala. Você vê situações, eu trabalho com o TRE, eu trabalho com o TSE, eu trabalho com formação, capacitação de políticas. Então é muito comum as mulheres, por exemplo, dizer assim, e no teatro também, eu já vou chegar lá no teatro, dizer assim, tem um palco lindo, um microfone maravilhoso lá na frente, tudo lindo, elas dizem assim, não precisa, vou falar daqui de baixo. Não precisa microfone, a minha voz é boa. Então, quer dizer, a gente vê que as mulheres ainda enfrentam essa situação de estar lá no primeiro plano, de estar lá
no pódio da sua existência, da sua vida, da sua história. Então a gente tem que romper com isso. E aí eu fiz uma pesquisa que foi em prol desse grito do silêncio que colocaram para as mulheres. Eu tô para acabar com esse grito do silêncio. A mulher tem que colocar para fora mesmo. Tá fina, coloca fina, aprende depois. Sabe, tá grossa, coloca a voz para fora e depois aprende como. Mas precisamos acabar com essa história. Então eu tenho até um artigo que rodou e tá rodando. Que é, oratória é coisa de mulher? Por que não? Porque sim. É uma reflexão. Oratória é coisa de mulher? Sim. Mas na história da oratória, não. Todos os recursos, as técnicas, a postura, todos os elementos que compõem as regras, as técnicas da oratória antiga, porque nós estamos hoje trabalhando com a oratória moderna, e eu estou até quase, não tiro oratória, porque a oratória identifica o que se faz, né? Não dá para tirar assim. Mas eu já coloquei o assertiva, para diferenciar que a minha oratória não tem nada a ver com aquela oratória antiga, clássica, aonde as pessoas ensaiavam, elas treinavam para ser quase um personagem. Oi? Decoravam. Era um decorado. Decorado. E aí você fazia, você não podia fazer gestos, porque a comunicação não verbal, ela entra na década de 60. Então não tinha gestos, não tinha expressão fisionômica, não tinha emoção. E aí o que acontecia? Essa situação era treino e era uma obrigação do kit dos homens. Nunca a oratória foi obrigação e papel do kit das mulheres. Entende? Então, assim, a oratória é coisa de mulher? Claro que é. Só que, historicamente, não. Existe uma fala normativa, e a fala normativa não é das mulheres. Por isso que as mulheres se incomodam com aquela voz esganiçada. É uma voz fina, só. Mas daí, a atenção fica muito falsete. E falsete é uma técnica que a gente aprende lá no teatro que tem que fazer. Mas tem que treinar, tem que saber fazer, o momento de fazer. Falsete, gente, para quem não sabe, é, por exemplo, eu vou simular aqui que eu sou uma velhinha, e aí eu vou colocar minha voz lá na garganta, vou apertar para poder conseguir fazer essa vozinha aqui. Pensa 2, 3 horas com essa vozinha aqui sem treinamento. Detona a corda vocal. E ator não tem problema de falar em público, sabe, Vani? Mas não. Só que não. Só que não. O que eu mais escuto dos atores? Eles dizem assim, ó, primeiro, você não faz teatro? Sim. Você não sobe no palco? Sim. Você não fala? Sim. Qual é o problema, então, de você ir falar com o microfone, dar uma palestra, fazer uma apresentação? Ah, professora, é que quando eu estou no palco, não sou eu, é o personagem. Tá, então tá. Você é abduzido e vê o personagem? Olha que contradição. Se aquela pessoa é capaz, dentro de uma outra emoção, que não é a dela, né, que ela tá ali vivendo aquela emoção dela, mas a partir do personagem, a fala não é dela, a fala é do personagem, se ela consegue ajustar todos esses detalhes, pensa essa criatura falando o que ela pensa, com emoção, com lógica e coerência, com fluência verbal. Mas aí eu volto lá para a comédia dell'arte, porque são máscaras. São máscaras, porque quando eu fiz a comédia dell'arte, que a gente foi fazer intervenção na rua, a gente ia de máscara, e eu lembro, porque eu não estava acostumada a fazer teatro na rua. E você ir para a rua é muito mais agressivo, você tá ali com todo mundo, com o morador de rua, com o bicheiro, com o turista. Então eu fui para lá, mas a máscara me dava segurança. Ninguém sabia quem eu era. Mesmo se eu tirasse a máscara, ninguém me conhecia. Porém, é realmente uma máscara. Você veste um figurino, você se esconde mesmo. Mas esse aí tem que trabalhar.
esse figurino, essa máscara, nós estamos usando, inclusive, sem a máscara do teatro. Porque, veja bem, eu preciso fazer um discurso formal. E eu não sou formal, mas eu preciso me ajustar. Eu preciso me adequar àquele contexto. Eu, hoje, fui para um workshop em que eu precisava ter uma performance, porque lá, para impactar aquele público, eu precisava entrar na história deles, no universo deles, no texto deles. Eu tinha que ter esse processo de empatia, de saber como eu ia chegar até eles. Então, a gente está a todo momento usando máscara. E eu diria a você, Vani, nós hoje vivemos uma sociedade em que usar máscara virou moda. Olha as redes sociais. A quantidade, não existe pessoas tristes nas redes sociais. Não existe pessoas que estão vivendo pandemias nas redes sociais, que perderam pessoas, entes queridos, perderam emprego, perderam casas, sabe? Não tem. É todo mundo numa felicidade, numa alegria que não existe. E aí, aqueles que não conseguem compreender que como eu sou infeliz, se está todo mundo bem. Aí ele faz o quê? Eu vou ficar feliz também. Então a gente tem lá que... no fundo, tá estragando, está bagunçando. Então, eu gosto muito de Moreno, porque o Moreno ensina a tirar as máscaras, a buscar a autenticidade, a essência, a espontaneidade. Então a gente... E o ator, ele é muito sortudo. Ah, sim, menina. O ator, nós somos muito sortudos. Sabe por quê? Porque tem um lugar para nós vivermos as máscaras. Eu diria que quando a gente coloca a máscara no teatro, nós tiramos as nossas, porque ali nasce a espontaneidade, a criatividade, nasce a imaginação. E é isso que nós precisamos fazer, e as pessoas precisam entender que elas podem fazer no seu dia a dia. Nós precisamos de gente mais criativa. E mais também tem um dissenso aí. O que é o limite entre a criatividade, espontaneidade e a adequação? De novo. Até onde eu posso ir? Em que contexto eu posso deixar que essa espontaneidade apareça? Mas, por outro lado, as empresas pedem muito que os funcionários sejam criativos, que eles sejam espontâneos, que eles sejam autênticos, que eles falem, que eles se expressem. Mas tem espaço verdadeiro, democrático, participativo, para as pessoas exercerem esse papel de comunicadores? Eu posso realmente falar o que eu penso? Eu posso usar da minha criatividade, mudar algumas questões aqui e trazer a minha criatividade? Qual é o espaço que está tendo para esse treinamento? Para pensar. Inclusive os líderes, os empresários, as empresárias. Nós precisamos ter esse olhar. Por exemplo, eu fiz um trabalho com uma empresa que estava fazendo uma semana de treinamento, de palestras, para que as pessoas compreendessem e denunciassem. Se soubesse de alguém dentro da empresa que tivesse apresentando sintomas e situações de violência doméstica. Porque as empresas são responsáveis por isso. Como que uma funcionária chega 3 vezes na semana com o olho roxo, dizendo que caiu no banheiro, bateu no guarda-roupa? Ah, para. E ela está ali, sofrendo, dentro de uma empresa, que ela está ali doando o seu trabalho, doando a sua vida, doando o seu tempo, e não é observado que ela é uma vítima de violência? O que a empresa tem a ver com isso? É a segunda casa dela. Sim, a empresa é a segunda casa dela. É o lugar onde a pessoa mais passa tempo do que na própria casa. E eu achei sensacional. Tem que fazer isso. Tem que levar essa discussão para dentro das empresas. Por quê? Porque lá também tem violência. Lá tem assédio sexual, lá tem assédio moral, lá tem, sabe, tem violência, tem pessoas que falam, lideranças, que não sabem conversar com os colaboradores, os trabalhadores, não sabem dar feedback. Então tem que mudar isso. A liderança não nasce liderança. Ela é liderança, muitas vezes, lá na carteira de trabalho. Mas ela não recebeu um treinamento, ela não sabe falar com as pessoas, ela não sabe dar feedback, ela não sabe o que é comunicação não violenta, ela não tem uma boa oratória.
Então a gente precisa especializar essas pessoas, para que essas pessoas tenham condições, treinamento, né, para conseguir fazer uma Tá, então comunicação. vou perguntar assim para você, que a gente fala oratória. Oratória. Daí tem gente que pensa, ah, mas oratória é só pro ator, pro palestrante, pro professor, né? Para mim, não é, não. Eu trabalho aqui no computador, digitando, conferindo dados. Eu não preciso de oratória. Não precisa de oratória? Hoje, já foi um tempo que não. Na oratória clássica, existiam os oradores profissionais. A oratória vem lá na Grécia Antiga com os sofistas. Os sofistas já eram pessoas preparadas desde a mais tenra idade para fazer só a oratória. E depois nós passamos por um tempo que os oradores eram profissionais da arte da oratória. Hoje, não. Todas as pessoas, todas as categorias, tudo na sociedade que você vai fazer, e se você quer viver nessa sociedade, você vai precisar da oratória. E tem um problema aí, Vani, que muitos profissionais são profissionais da voz, como nós, mas não receberam treinamento para cuidar das suas vozes. E aí o que está acontecendo? Professores na faixa dos 35 anos, 40, que se dedicaram a vida inteira estudando, se comprometendo com aquele trabalho, porque ama. Acabou, não pode ir para a sala de aula. E aí fica lá nas secretarias, fazendo trabalho burocrático, administrativo, frustrado. Por quê? Porque não tem mais condições de usar, de usufruir da sua voz, da sua profissão. Então isso é muito triste. O meu mestrado foi em distúrbios de voz relacionado ao trabalho. Então eu pesquisei como esse fator, ele impacta na vida das pessoas. Porque não existe para o ator, existe para o cantor, para o apresentador, mas para o professor, por exemplo, para o vendedor, para aquela pessoa que trabalha no call center, aquela pessoa que passa o dia inteiro vendendo. Para essas pessoas, não tem lei, não tem amparo. Perdeu a voz, perdeu o Playboy, acabou para você. E como que isso impacta na vida das pessoas? Porque se ele usou a voz como um instrumento de trabalho, convenhamos que esse instrumento de trabalho precisa ser visto como um recurso que agora não tem mais acesso. O que ele vai fazer da vida dele? Como que ele vai enfrentar esse problema? Quem vai tratar essa voz? Nós não temos as CIPAs, nós não temos os equipamentos de proteção individual. O que as pessoas estão fazendo para cuidar da sua voz? Porque faz parte, é um ser humano. E é um corpo que precisa ser cuidado na sua totalidade. Não adianta cuidar de um elemento do corpo e não estar olhando para um outro elemento, que é a voz, que está impactando diretamente a vida dele. Há pessoas que pegam uma rouquidão porque tem um calo, um nódulo, tem que ser orientada, tem que fazer exame, tem que ser mandado para um especialista, tem que cuidar dessas pessoas. E é notório, uma pessoa treinada ali é capaz de verificar, olha, tua voz está alterada. Procura um médico, busca ajuda, ofereça ajuda, inclusive. Se a gente não tem aqueles exames periódicos, inclua o exame periódico para os profissionais da voz, uma laringoscopia, um otorrinolaringologia, tá? Custa nada. Por quê? Assim, eu estava pensando... Não, pode concluir, pode concluir. Depois você vai gastar muito mais porque esse funcionário, ele vai ter que ficar em casa. Ele vai ter que deixar o trabalho porque ele não vai falar. Sabe? E o gasto é muito maior, sem contar o prejuízo para a pessoa, o humano nessa história, né? Vamos lá, gente, refletir sobre isso. Eu estava pensando aqui, quando eu trabalhava em empresa, né, eu já fui mais normal, eu tinha, uma vez por ano, eu ficava fônica. Eu realmente não tinha voz e ficava uma semana que as pessoas ligavam, né, que ainda ligavam no telefone da empresa. A gente não tinha o WhatsApp para conversar e as pessoas queriam falar comigo. E eu, tá bom, vou ouvir. Não saía nada, né? E daí pensando aqui, né, a gente conversando, que profissões que precisam da voz, já que eu não preciso. Ok, a gente não está em 1980, né? A gente está em 2022, depois de uma pandemia, onde todo mundo começou a trabalhar com o seu celular em casa. Todo mundo não, mas grande maioria começou a trabalhar com o seu celular, com o seu computador em casa, reuniões online. Então, todo mundo está o quê?
usando a voz. E se expondo também, assim como nós estamos aqui. A Cirlei dá antes da pandemia, dava os treinamentos dela presenciais, eu fazia teatro, contação de história presencial, era um pouco diferente, mas a gente está aqui se expondo. Então a gente continua Respondo. trabalhando, utilizando. E a pandemia acirrou o problema com a questão vocal. Por quê? Nós estamos falando mais. Nós estamos usando máscara. A máscara, ela tampa, você está tendo que repetir mais as palavras para poder as pessoas entenderem. Você está falando mais, porque o home office, os trabalhos pelas redes sociais, exige mais. Exige porque você já está tendo aquela dificuldade de falar em público. Agora você não tem a dimensão do público na tua frente, você tem um celular ou uma câmera na tua frente. Tem que imaginar que todo mundo que estava ali está aqui. Imagina lá que está cheio de gente aqui e vamos ver. Mas não temos técnicas de como olhar para a filmadora. Onde eu olho para a filmadora? Qual é o lugar que eu olho? Porque às vezes eu olho para mim, eu estou olhando para mim agora, ó, meu olho fica murcho, sem expressão. Eu tô olhando para você. Uhum. Eu tô olhando para Parece que você está olhando meu decote. Não, mas o colar. Exatamente. Então, a máscara atrapalha. Precisa usar? Precisa, óbvio. Mas ela já faz uma coisa na boca que é isso aqui, ó. Quando você tem alguma coisa aqui na boca, a tendência é você fazer uma tensão nos lábios. Você prejudica a sua articulação. A tensão aqui também prejudica a articulação. Então, as pessoas quando usam a máscara, nós quando estamos usando as máscaras, primeiro, eu fiz uma pesquisa sobre as máscaras. As máscaras de pano, elas abafam muito mais do que as máscaras que já foram feitas com tecido, com um material próprio para você ficar na UTI, no hospital. Aquelas máscaras cirúrgicas, elas são leves e elas abafam menos. A respiração fica melhor. Então, eu tentei todas sem imaginar. A que mais a mais ajustada para quem fala bastante é a cirúrgica. Olha, ele tá facinho. Fica inventando moda, não. Ah, mas eu vou viajar. Aí você pega aquela mais potente, aquela mais fechada, aquela que tem lá, não sei o que lá dos N's, não sei o que lá, 95. Você pega uma dessa aí. Mas no dia a dia, é a melhor essa, levinha e tal. O outro problema é que as pessoas estão tomando menos água. Porque tem que tirar a máscara. O meu tá aqui. Eu não paro aqui. Eu não paro. E tem e tem alguns lugares que dá a impressão, a pessoa está constrangida de tirar a máscara. Né? Parece uma bobagem? Não é não. Porque antes nós tínhamos as garrafinhas, o copinho de água ali, e ia tomando. Agora não, tem que tirar, dá um trabalho. Não sei onde eu estou, perante as pessoas. Como que eu vou tirar a máscara ali para tomar? Então, tem que tomar água. Outro fator é quem sofreu o problema da contaminação do Covid. Primeiro pela respiração, porque a nossa engenharia vocal, ela é toda pela respiração. Quem não respira bem, não fala bem. Então a gente tem que cuidar da respiração, fazer acompanhamentos, tratar o aspecto respiratório, fazer fisioterapia respiratória para poder amenizar o problema. E o outro Moramos é quem foi entubado e extubado. Uhum. Ah, porque daí... Quem foi entubado e extubado, o que acontece? Prejudicou, machucou, né? E que se ficou muito tempo ainda, machucou mais ainda. E a gente tem que ter esse olhar, né, para as pessoas, para ajudar, para orientar, aconselhar. Quem pegou Covid tem que fazer um exame, um acompanhamento com o otorrino, laringologista, para ver quais foram as sequelas que ocorreram nas cordas vocais. Estão preocupadas com sequelas no rim, no pulmão, no cérebro, mas ninguém está preocupado com a corda vocal. Aí vai melhorar tudo, se Deus quiser, mas não vai ter voz. Não é legal. Tem que cuidar. E a gente fala assim, ai, mas para que eu vou falar, né? Fica falando, não, eu sou uma pessoa mais solitária, não sou artista, trabalho em casa,
e sou solteiro, não tenho filho, sou uma pessoa mais sozinha. Eu discordo. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de um pouquinho de solidão, gosto de ler meu livro, tomar meu chá, silêncio, adoro. Mas o ser humano, ele não foi feito para viver sozinho, ele precisa do outro, ele precisa se comunicar, ele precisa dessa empatia, ele precisa se sentir parte de um todo. E daí, quando a gente fala em empatia ao falar, eu conheço uma pessoa que é engraçado. Quando alguém vem um mineiro conversar com a pessoa, dá 2 minutos a pessoa está falando igual. Ela tem empatia ao falar. Se ela vai falar com o presidente de uma grande multinacional, então ela se coloca ali, como você falou, eu vou me adaptar àquilo, né? Então ela se coloca ali, mas ela vai conversar com o chão de fábrica e vai falar até errado. Até errado. Por quê? Porque se naquele momento a pessoa falar muito corretamente, ela não vai estar falando a mesma língua da pessoa que está ali. Às vezes a pessoa que está lá no chão de fábrica vai se sentir não igual. Então por isso que é legal a empatia ao falar, você não concorda? Concordo. Tem uma regra e uma técnica que é a adequação da linguagem para o tipo de público que você vai falar. Então, por exemplo, eu vou falar para uma pessoa, com pessoas que não é da área, e eu tenho muitos termos técnicos. Então, eu posso falar os termos técnicos, mas eu tenho que explicar o que significa tudo aquilo. Porque levar também um grau a mais de informação também é papel do orador, do apresentador, do professor. É importante tudo isso. Então, o que acontece? Eu faço uma adequação da linguagem. E adequar a linguagem, tem algumas pessoas sim, e tem alguns materiais sim, a nossa bibliografia traz, e já teve muito, que para conectar com pessoas do nível mais baixo, você tem que falar errado para criar a empatia. Eu discordo dessa parte, sabe por quê? Porque não é porque é simples, a gente tem que reforçar o erro. Né? Tem que aprender também. E outra, quem é a pessoa que não sabe falar? E que é esse não falar? Porque, por exemplo, eu trabalho com a oratória há 35 anos, eu já passei por analfabetos. Pessoas que não têm escolaridade, baixa escolaridade. E eles têm um nível de linguagem extremamente correta e têm um nível de colocação, um conhecimento que é extremamente rico. Ó, exemplo. Quem é que já não sentou do lado da vovozinha para ouvir as histórias dela? Eu aprendi a amar história com a minha avó. Ela contava as histórias que depois eu ia para a escola e eu ouvia o professor falando lá. Eu lembro de uma vez que foi muito forte isso, que ela falou, teve uma época que não tinha sal, que não tinha farinha de trigo para fazer pão. Né? E aí o professor lá na escola falou, a guerra, ou entre guerras, as pessoas ficaram sem comer. Ficaram sem sal, ficaram sem farinha. A minha avó. Lembrou. Minha avó é histórica. Deus a tenha, vó. A avó é histórica. E a gente fica perdendo essas oportunidades. Eu estou trabalhando com uma pessoa lá de Fortaleza. Ela está resgatando, Vani, vou trazer ela para uma live aqui. Ela está resgatando a história das mulheres e trabalhando o empoderamento feminino através do crochê. Quem que faz crochê, Vani? Que máximo. Né? E para fazer o crochê, Vani, você tem que contar de onde veio esse crochê. E eu lembro a minha vozinha lá, toda encolhidinha, mandando ver no crochêzinho dela aquelas coisas lindas. E essa arte está correndo o risco de se perder. E precisamos falar sobre isso. As crocheteiras de plantão aí, por favor, se unem. A menina já tem até alguém da área de exportação que pode ajudar ela, assessorar ela, mentorar ela, para levar isso para fora. Olha que chique. Né? Então a gente precisa, essas pessoas têm muita coisa para contar, tem muitas histórias para compartilhar. Esses tempos atrás aqui, essa semana, nós estávamos conversando sobre as histórias de lobisomem, daquelas luzes que apareciam. Você tá falando a minha língua, né? Porque quando você começou a falar, eu já pensei, opa, primeira pessoa que eu lembrei, primeira personagem que me veio à cabeça
foi aquela que a gente comentou, que faz uma caipira, eu esqueço o nome dela. Como é que é o nome dela? Ah, Faz a maneira lá na janela. já vai vir. Que ela vem, né? A Ela traz Consensa, a Consensa. consenso. Consensa. Primeiro me Linda. veio ela, e daí me veio também a contação de história mesmo, a Dona Benta, né? Essa coisa bem da ancestralidade, né? Da narração oral. E você falou, né? Ah, as pessoas estão se perdendo. E a gente está fazendo um trabalho agora para isso não se perder. Bom, eu lembrei agora que quando a gente entrou em pandemia, acho que foi em 2020 ainda, a primeira live que eu participei, não sabia que nome era isso, como é que era, por onde que era, foi o Intrépides que me chamou, lembra? Sim, eu lembro, lembro. Que foi eu e Mas Desirê, não, né? A sab... gente foi conversar. mas não sabia que era a sua primeira. A primeira a gente nunca esquece, né? Em todos os sentidos. Pois é, A não live esqueci. também. E daí o que que aconteceu? Naquela live a gente conversou, e agora, né? Eu falei, bom, entramos em pandemia, fiquei 21 dias, que eu lembro, né? Fiquei 21 dias assim, falei, não vou nem olhar rede social, vou ficar aqui na minha. E daí, já na sequência, eu comecei a produzir um texto. Amanhã vou ao cinema, que foi um primeiro texto que eu gravei, daquela velhinha. E o segundo projeto que eu fiz foi o Quase. E daí, olha que coincidência, e agora a Cirlei está aqui. Então, ali eu estava começando a produzir, dentro da pandemia, porque é uma outra realidade, né? A gente tem se adaptando, a gente está vivendo outros momentos, né? E a gente conversou ali, porque a mulher, eu ia falar com você, né, que você está trabalhando com TRE e tal. Conversei com a Paula ontem sobre isso. A mulher antes não podia votar, então, né, conseguiu. Aí mesmo assim, tá, podia, mas não podia, né, porque não era estudado, então podia, mas não podia, só algumas podiam. Então é um processo que a gente vem vindo, né? E depois da pandemia, eu acredito que a gente subiu um degrauzinho nesse sentido. É chato, é cansativo a gente estar aqui? Eu queria estar lá no Intrépides de novo, dando um workshop de contação de história presencial, abraçando todo mundo. Mas é um momento que a gente precisou fazer isso aqui. Mas a gente está criando esse momento Uhum. para depois a gente está evoluindo. Então, assim, as mulheres não têm voz. Não, não tem. Mas a gente vai criar essa voz, né? A gente tem televisões particulares, eu chamo de televisão particular isso aqui. Porque se a gente não podia falar antes, a gente está aqui agora para falar. E quem está aqui vai ouvir, não é verdade? Então são processos e a gente está passando por eles. E agora a E a gente gente fala assim, precisa disso. a gente fala assim, vocês ouvem, participam, comentam, faz pergunta, manda aviãozinho e dá like. Por favor. Hashtag fica a dica. Então, Vani, eu quero compartilhar com vocês uma história sobre a palestra. Eu sou palestrante de presencial, de gente, aquele clima, aquela energia, aquela coisa. Eu vou te contar, vou ser bem sincera para você. Eu vi a aula, né, do jeito que a gente está fazendo, as lives, que a gente começou no dia 19 de março, nós estamos na 14ª temporada de lives do Intrépides, e não pretendemos parar. Então, assim, mas eu resisti à história da palestra. Como é que eu vou fazer as dinâmicas? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E aquele momento e tal. Vani, foi só até o momento de começar. O que eu fiz? Eu preparei os kits. Aqui tem uma caixa com tudo que você imagina que eu vou precisar. Fantoche, tá? Tá tudo aqui. Instrumento musical. E aí, o que eu vou fazendo? Durante a palestra, eu vou incorporando os elementos. E teve uma palestra que eu achei, assim, que eu quero falar, assim, como exemplo, que foi muito legal, que aí eu descobri o que era a palestra online. Eu fiz uma gincana. Eles tinham que encontrar dentro da casa deles um objeto de criança. Podia ser um carrinho, podia ser um bichinho, podia ser qualquer coisa, mas tinha que remeter a criança. Menina! E tinha um tempo, uma música.
Só foi Aham. gente correndo para tudo quanto é lado. Sabe? Falei, só tem que avisar, né? Avisei, gente, cuidado para não se machucar. E eu lá, cuidado, olha só. Porque a gente tem que começar a cuidar, né? O que pode acontecer? Desce uma Aham. escada correndo. E aí, nessa palestra, mas eu terminei a palestra, eu estava toda enfeitada, com óculos, sabe? Eu Por acho que eu quê? vi uma foto disso. Eu e o Rui. O Rui estava no Aham, violão. O Rui tocou. aham. Então tinha música, mas a música ao vivo, né? Então, ali eu percebi, não tem limites. O que é o limite? É o não poder abraçar, né? É não poder abraçar, é não poder estar perto. Mas no aspecto da comunicabilidade, da comunicação, é possível, tranquilamente, a gente fazer excelentes trabalhos com dinâmicas, com participação, com gincana, com jogos, através. Agora nós temos também os jogos, os jogos da própria internet, das plataformas que estão vindo, que você pode criar esses jogos. Eu gosto muito da nuvem de palavras, no mesmo tempo lá a coisa já está ao vivo ali acontecendo. Então, tem muitos jogos interativos que a gente precisa conhecer, precisa se aperfeiçoar e aproveitar para usar. E, gente, hashtag fica a dica, é de graça. É só usar. E conta uma coisa, Cirlei, e essa palestra foi para que público? Essa que você terminou toda? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque eu estou na dúvida. Lembrei. Essa palestra foi uma palestra. Por isso que ela foi importante também, porque eu dividi o palco, no caso, a telinha, né? Na sequência, era o Marcos Meyer. E eu sou Ah, eu lembro que fã. você tinha falado que você ia encontrar com ele, e É, daí entrou a pandemia, não é, pôde, enfim. é. Pensa a alegria de estar compartilhando esse momento com uma pessoa que você admira. É a história meu Deus, meu ídolo. E agora eu trabalhando com Aham. ele, eu junto com ele, imagina? Tudo de bom. Então, essa palestra foi muito, ela tinha uma exigência. Era para 300 pessoas. Agora eu lembrei, era um seminário de professoras do ensino infantil, sabe? Era um seminário grande, do sindicato da categoria, do SISMUC. Uhum. Então, eles estavam promovendo, era um seminário que já estava marcado lá antes da pandemia. E aí foi chegando o dia do seminário, se eu não me engano, olha que sacanagem. Fechou no dia 19, era uma quinta-feira, naquele final de semana era o seminário. Então já estava Hum. pronto. Aí eu tive que fazer o quê? Eu não queria mudar aquilo tudo que eu tinha proposto. Eu queria que elas vivenciassem aquele momento daquele jeito. E aí eu fui adaptando, eu fui reconstruindo como fazer. E foi muito legal. Aí a partir dali eu não parei mais. Não, aí agora eu faço mesmo, eu arrisco. Agora eu dou conta aqui. Uma coisa que a gente tem que deixar de fazer é ter medo de experimentar. Brené Brown é uma autora que eu estou estudando muito ela fala sobre a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela é quando você não pode ser vulnerável, você não pode errar, você não pode admitir seu erro, porque isso é fragilidade, é fraqueza. Você tem que ser a Mulher Maravilha 24 horas por dia, 365 dias no ano, você tem que ser perfeita. E essa situação faz com que a gente tenha medo de criar, Uhum. de inovar. Porque o inovar e criar pode ser criticado, pode ser julgado. E daí? Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Eu A quero gente tá mais é aqui para isso, né? A gente tá aqui para isso, né? eu vou E errar, você e fala. quero errar, e posso errar, e me deixe errar, mas me deixe fazer. Eu conheço gente que não erra, Vani, mas também não faz nada. Mas não faz. Mas aí entra o que você. Eu não sei aonde que é, eu vi em algum lugar da sua listinha lá que você trabalha com autoestima. Isso tem tudo a ver com autoestima. Porque se a pessoa tem autoestima baixa, ela não vai se encorajar
para falar, ela não vai se encorajar para interpretar, para ler, para se expor. Então tem a ver com Você autoestima. traz uma coisa importante agora, que é o seguinte: as pessoas acham que a autoestima é só se achar bonita. Eu sou linda, você também, né, Vani? Nós já somos mesmo, né? Até porque nós somos linda, básica, vitaminada e humilde, que é a nossa maior característica, né? Então, assim, a autoestima não passa só por aí. A autoestima passa pelo auto-amor, amor próprio. E o auto-amor passa pelo respeito, por pertencer ao mundo, né? Então, e reconhecer essa identidade de que eu sou alguém aqui. E tá assim, esse problema está levando as pessoas a terem mais insegurança, principalmente as mulheres. Mais insegurança, mais nervosismo, mais medos irreais, que está atacando, abaixa mais a autoestima, porque é uma bola de neve, é um círculo vicioso. Quanto mais eu tenho medo e não cuido, não trato, porque o medo é um gatilho. Quando nós sentimos medo de falar em público hoje, essas baita mulherona aí, toda fortuna, lindona, empoderadas, e tá com medo de falar, o que está acontecendo? É essa mulher que está com medo? Não. É uma criança que, de alguma maneira, lá na infância, em alguma situação da vida, passou por uma situação de constrangimento. Então, entender essa história de vida, entender aonde foi esse processo, o que aconteceu, é fundamental para a pessoa se autoconhecer. E se permitir errar. E, ao mesmo tempo, permitindo errar, a pessoa encontra o autodesenvolvimento. Então, eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar alternativas, eu vou ver o que é melhor para mim. É um curso de oratória? É uma terapia? É um processo? O que é? Tem pessoas que eu não deixo ir para o curso. Não vai para o curso. Não tem condições. Se eu colocar ela no curso, eu corro o risco de reforçar ainda mais a insegurança dela. Então ela vai passar por umas 3, 4 sessões comigo, no campo terapêutico, nós vamos alinhar essas questões, aí sim, ela vai para o curso de oratória. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade com isso. Na minha pós-graduação da transgenerativa, desenvolvi um protocolo de como atender pessoas com problemas, traumas, medos, dificuldade de falar em público. E é rápido, porque é o seguinte, às vezes você está com a palestra marcada. A insegurança bate na hora de apresentar a dissertação, o TCC, a tese. E aí, o que acontece? Vai perder? E tem gente perdendo. Tem gente fechando a matrícula da faculdade por medo de apresentar o TCC. Está atrasando a vida. Tem gente pedindo a conta. Eu lembro quando a Intrépid estava presencial ainda, que você estava com uma paciente, com uma cliente, ela estava bem nessa situação, em 2 semanas, né, acorda, e daí ela conseguiu entregar o artigo e apresentar, e deu tudo certo, né? Deu tudo certo e passou. Né? Uhum. Por quê? Porque a gente chegou no momento, não é fácil pegar alguém nessa condição, mas se você falar não e ela vai lá e não dá certo, é pior. Então é mais fácil você pegar uma técnica, os recursos, você trabalhar no sentido de uma emergência naquele momento, colocar ela em condições, relaxamento, hipnose, vai trabalhando, encoraja, empoderamento, e ela passa por aquela fase. Passando bem pelaquela fase, o que acontece? Ela já começa a pensar assim, mas se eu passei uma vez, eu posso passar outra, né? Uhum. Eu apresentei, daí você vai aprendendo. E você vai se afirmando, né? Não, é que nem aquilo que eu falei, eu continuo sendo tímida, sempre dá o friozinho na barriga, fala, mas tanto tempo, vai pro teatro, vai apresentar, já não sente nada. Não, a gente sente sempre, até aqui, mas a gente já sabe que passou por isso e que vai dar tudo certo. Então respira e vai, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo? Vai com medo mesmo. Ó o círculo vicioso agora ao nosso favor. Você apresenta,
A primeira vez não é fácil, mas você faz um treinamento, você aprende a respirar, você aprende a postura correta, você tem um discurso planejado, que a gente planeja junto com a pessoa, todo passo a passo. Tá redondo. Aí ela vai lá, ela percebe o quê? Opa, eu consegui. Aí o que acontece? Ela vai de novo, aí a insegurança vai diminuindo, aprimora, o medo vai diminuindo. Porque medo, gente, é uma coisa natural. O que não é natural, a gente ter medo daquilo que não existe. E 90% dos medos de falar em público, infelizmente, não é real. Resumindo, as pessoas estão sofrendo à toa. À toa. Mas não é à toa porque não existe motivo. Não existe motivo naquele momento. Naquela apresentação. Mas existe um gatilho. E é esse gatilho que a gente precisa trabalhar para as pessoas ficarem bem. Bom, gente, Cirlei, eu tenho medo só da nossa live ser cortada. Eu acho que não corta mais, o Instagram tá cortando? Não sei. Bom, então vamos seguir. Qualquer coisa a gente entra de novo, tá, gente? Tá. Não vamos embora. Tá, fica aí. E comentário, aviãozinho, coraçãozinho, a gente ama tudo isso agora. Aprendemos a amar tudo isso. Ó, tinha acessórios diversos, tem um comentário aqui, ó. Tinha um acessórios diversos, de várias cores. A Cirlei usou conosco da rede um grito pela vida. Marfisa, tá então, isso. Marfisa Marcelino. Aí, deixa eu ver aqui. Eu sei que a Paula Giannini estava por aqui também, escreveu em algum momento aqui, quando a gente perde uma avó, a gente perde uma biblioteca. Isso. Lindo isso, né? Então, a Marfisa lembrou dessa palestra, que também foi sensacional. O nome da palestra era Aprenda a me acolher para eu acolher. Então, eu tenho que primeiro me acolher, para depois aprender a acolher o outro. Então, a gente fez toda uma dinâmica também com o povo dela lá, a nível nacional, um movimento lindo, um trabalho lindo que essas pessoas têm. Vani, você precisa conhecer. Pessoas que trabalham com crianças. Já, depois que você me falou. Pessoas com crianças, crianças que sofrem violência sexual. É muito difícil o trabalho. Eu admiro o trabalho delas. E aí eu ofereci essa palestra para ela, porque estava voltando, né? E precisava dar uma animada no povo, né? Soltar o povo e até acolher o povo. Então foi muito bonita essa palestra também. Você falou algo sobre acreditar, né, sobre autoestima, sobre coragem, né, dividir com vocês o que aconteceu com a Marina, né, minha filha. Todo mundo fala, ela é desenvolta e tal, mas aqui, né, ela é tímida. E eu fui lá na Casa Encantada, lá no Bosque do Alemão, contar a história de bruxa mês passado. E ela foi comigo de bruxinha. E eu tava super, vai amor, conta e tal, né, conta uma história. E ela super querendo, mas aí a hora que chegou ali num dia antes, ela, ai mamãe, acho que eu não vou ter coragem de contar não. Falei, é difícil, né? Mas vamos amor, e dei a mão pra ela e falei, olha, dá frio na barriga mesmo, mas é assim, vamos junto, tá? Falei, vamos junto, eu conto um pedaço, você conta outro, né? E fomos. E chegamos lá na casa da bruxa, ela ficou do meu lado o tempo inteiro. Eu falava, ela interpretava, ela fazia assim. E no finalzinho, ela contou. Ela estava esperando o momento e assim, ela fala muito baixinho. Natural, né? E até tem um livro que a gente ganhou durante a pandemia, que o nome do livro é Fala Baixinho. Ela, eu sou a menina do livro, eu falo baixinho. Falei, mas lá você vai precisar falar alto. Que as pessoas vão precisar te ouvir. Tipo, não faça que nem eu, tá? Sei o que eu tô te falando, escuta. Então você vai precisar falar mais alto. Fala assim, assim. E foi um barato. Na hora ela se encorajou e era uma vez uma vaca. E foi. Aí eu uso isso até hoje. Que daí quando ela tá com medo de ir pra escola, de conhecer alguém novo, qualquer coisa, eu falo, você é corajosa. Lembra aquele dia lá na casa da bruxa? Vai aprimorando. Isso aí. É uma âncora. Ancora aquela experiência positiva. Para que ela não tenha, mas tem que ter esse cuidado, porque ela não pode ter uma experiência negativa. Porque se tiver uma experiência negativa, ela vai precisar também entender, olha, tá tudo bem. Não, tá tudo certo, acontece com todo mundo.
Às vezes a gente esquece mesmo, às vezes a gente não está com vontade de falar, às vezes dá um friozinho na barriga. Elas também precisam entender que acontece tudo isso com a gente. Que é normal. Sim, que é humano, que a gente erra, né? Que a gente erra porque eles olham assim, nossa, são deusas, a mamãe é deusa, né? Consegue tudo. Não, a gente também sofre, Exatamente. mas a gente vai. Vai. E no nosso método, na minha pesquisa, Vani, o nosso método chama hashtag Fala mais bonito, porque falar todo mundo fala. Fala mais fluente, fala mais articulado, fala mais organizado, fala mais planejado, fala mais com. Fala mais. A gente quer que as pessoas falem mais. Mas falar demais também não é correto. Tem gente que fala demais. E aí o que Tem acontece? As bastante pessoas gente falando demais, né? mais. Eu gosto do Rubem, acho que é o Rubem que fala sobre a questão da. Só procura um curso de oratória, mas precisava existir o curso de escutatória. Né? A própria oratória ensina. Você não tem como falar. A primeira regra da oratória. Da oratória moderna e dos estudos que eu fiz, tá? Para poder diferenciar as coisas aqui. A primeira regra de uma boa oratória é a escutativa. Você sabe por quê? Porque você não escuta só com o ouvido. Você tem que ter percepção no público. Por que aquela pessoa estava assim e agora está assim? Por que aquela pessoa está assim, com aquele olho meio para baixo ou para cima, desconfiada? Por que aquela pessoa está olhando para mim com aquela cara de, meu Deus do céu, o que você está fazendo aí? O que está acontecendo com aquele público? Por que o público está com as pernas agitadas, está saindo, está voltando? O que está acontecendo? Se você não ter essa escuta, essa empatia com o público, você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, uma boa oratória. Então, escutar, ver as pessoas, porque às vezes as pessoas não estão falando com a boca, elas estão falando com o corpo. Nossa, né? Vani? Tá tarde, né? Tô demonstrando alguma coisa. Aquela cara fechada, esse escudo aqui. Por que a gente cruza o braço nos momentos de insegurança? Porque cruzar o braço aqui nessa região, aqui essa é uma região muito vulnerável. Na nossa mente, dá muito trabalho para explicar aqui, mas só para resumir rapidamente, na nossa mente, tudo que a gente sente é real. Então, se eu estou em perigo, se eu estou em ameaça, se estão me perseguindo, se vão me julgar, se vão me condenar, tudo está acontecendo para a mente. E o cérebro vai fazer o que para proteger? Vai colocar em jogo os hormônios, vai criar uma condição para você atacar ou para você fugir. Cérebro reptiliano. Ele só faz esse tipo de proteção. Então, o que está acontecendo com as pessoas são, meu Deus, normal. O que não é normal? Por que você está conectando com o negativo? Por que você não pode pensar, nossa, eu vou fazer uma apresentação hoje, vai ter pessoas lindas lá me ouvindo, que bom que essas pessoas vieram, gratidão por vocês estarem aqui. Por que a gente não pensa assim? Nossa, tomara que alguém faça uma pergunta, aí poderia interagir. Não é assim que as pessoas pensam. Então, a pessoa Porque cria tem medo, né? Porque tem medo, porque daí vai acontecer uma pergunta que eu não vou saber responder. Ou, né? Aí já se cria aquele monte de caraminhola. Por isso que é irreal. Porque você está criando, mas você poderia estar criando outra coisa ali. Você poderia estar visualizando tudo de bom, tudo de feliz, de prazeroso. Aqui no Intrépidos a gente fala o seguinte, você tem que aprender, você pode sair daqui sem aprender as técnicas, mas você vai sair daqui aprendendo a gostar de falar em público. Se tem prazer em falar em público, se consegue falar em público, vai conseguir, inclusive, inventar suas técnicas. Você vai conseguir, no rol de técnicas, olhar o seguinte, isso aqui não serve para mim, não. Porque a técnica, ela está ao seu serviço, não é você que está a serviço da técnica. Uma técnica boa pode não ser boa para você. Para o teu estilo de comunicação, pelo conteúdo que você vai abordar, ou o tipo de público que você vai trabalhar. Então, não pode ser pacotinho, sabe? Como estão vendendo por aí. Tá, trilhões de cursos de oratório. Mas eles dão até um slide para a pessoa trabalhar, gente. Pelo amor de Deus. Hein?
Aí fica fácil mesmo, né? Aí a gente cai naquela máxima que a gente vem falando cada vez mais para as crianças, que é cada um é diferente, você não consegue, não pode se comparar com ninguém, porque cada um é de um jeito. E também com o narrador oral, que a gente comenta muito sobre isso. Na Fatum, a gente fala, não tem como um narrador ser igual ao outro. Uma história vai ser contada de 200 mil formas diferentes, porque cada um vai trazer a sua forma de contar, a sua bagagem, né, a sua história. Então, cada um funciona de uma forma, né? Cada um acorda numa hora, né? Cada Cada um um faz de um interpreta, jeito. cada um interpreta um tema de uma forma, e o rico está aí. Exatamente, o rico está aí. A gente se comunica por quê? Se todo mundo pensasse igual, não precisaria. A gente está comunicando. Precisava estar falando, eu já sei que você Estava tudo pensa. resolvido. Ah, pra que Estava tudo live? resolvido, a gente nem precisava estar aqui mais, né? Pra que live com a Vani? Eu já sei que a Vani pensa, a Vani sabe que eu penso, tá tudo certo. Não, é na divergência, nos conteúdos diferentes, nos temas diferentes, nas abordagens diferentes, é que é o rico da oratória. E outra, Vani, um segredo agora. Esse eu Saia gosto. do óbvio. Saia do que está todo mundo fazendo. Por quê? Porque quando aparece alguém que faz diferente, tchan, 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 tá ali. O que as pessoas gostam. Então tá todo mundo falando tudo igual. Esse dia chegou uma menina e falou assim, professora, eu aprendi. Claro, ela veio fazer curso de oratória porque não deve ter dado certo, né? Mas ela veio com tique, ela veio com mania, ela veio com problema. Eu fiz um curso de oratória e o professor disse que a gente tem que fazer assim. Ah, fazer assim para quê? Não sei, professor. Ele quis dizer que você precisava Tá me fazer dizendo que, gestos. Ele disse que você que precisava você fazer precisava gestos. conversar com o corpo, né? É. Mas ele não explicou que o gesto não se ensaia. O gesto é Que esse é o gesto natural. dele. Pode ser até o tique dele. Uhum. Então, a gente não ensaia gesto. Não pode ir na frente do espelho, ficar lá fazendo gestos e colocando a sua mão aqui, porque isso aqui não é a Cirlei, não é a Cirlei que fala assim. A Cirlei fala assim. Ela tem um jeito de colocar as mãos, ela tem um jeito de fazer com as mãos, ela tem um jeito de fazer com o pescoço, com o rosto. Nós estamos já nas microexpressões, Vani. Sabe? O que, que você faz? Por que, que você faz essa levantadinha de sobrancelha? Por que, que você dá aquela Sherlock puxadinha? Holmes explica. É. Por que você dá aquela puxadinha de boca assim? Por que você fica assim quando você está falando? Com raiva. Tem gente, quando está ansiosa, elas não percebem, mas elas ficam fazendo assim, ó, dilatando as narinas. Uhum. E aí as pessoas percebem. Você está entregando o jogo. Numa reunião de negócio, se as pessoas, se quem está coordenando a reunião é uma reunião pesada, é uma reunião decisória, e você começa a transmitir esses gestos inconscientes, você está entregando como você está. Tem gente treinada para ler os seus gestos. Eu sou um. E a gente vê, a gente nota como que funciona. Por exemplo, ai gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Vocês estão me deixando muita vontade. Eu estou muito feliz. Eu estou mesmo? Não estou. Mas eu estou falando que eu estou. Mas eu não estou transmitindo. Se há uma incongruência na minha comunicação, vale o que eu estou fazendo, não o que eu estou falando. Ok. A gente é Que mais spoiler, hein? visual. É. É mais visual, então. 55% de tudo que você diz não está no que você fala. Está naquilo que você transmite. 38% está na voz. Na dinâmica vocal. Não é só voz em si. É a dinâmica vocal. Articulação, dicção, entonação, ênfase, ritmo, projeção, volume, tom. Olha os detalhezinhos, né? Só esse kit da voz. E 7% está no conteúdo. Aí as pessoas falam assim, nossa, dá até tristeza, né, Vânia? A gente estuda tanto, né? Para influenciar 7%. 7%. Agora, pensa se você não estiver preparado para falar esses 7%, o que vai acontecer? Ou pensa assim, você tem uma voz linda, você tem um corpo maravilhoso, abre a boca para falar, não tem o que dizer. Foi o que eu trabalhei hoje lá com os meninos.
com as misses e com os misters. Ué, adianta você ter um corpinho lindo, você malhou na academia, colocou tudo no lugar, mas você não malhou o cérebro, não malhou a voz, não malhou a, a corda vocal, não preparou, não treinou. E aí vai o quê? Tem meninas maravilhosas que estão perdendo o concurso por causa da prova da oratória, porque agora tem prova de oratória. Viu, gente? Não adianta mais. É modelo, manequim, tem que saber falar, tem que saber se colocar. A Cirlei trabalhou também com Miss Pinhais, né? Isso. Alguns 2 anos. A Pinhais. Miss Preta também estava aqui com a gente. Isso. E realmente a gente precisa se comunicar, a gente precisa se entender. Isso mesmo. E é importante que comece logo. Se você já sabe que você está com dificuldade, já vai logo, se encarrega logo dessa situação. Quanto mais tempo você fica nessa situação, mais difícil vai ficando. E a cobrança está cada vez maior. Nas empresas, nas escolas. Então, nós precisamos trabalhar essas questões. Eu acho que a gente precisa voltar presencial para ir ao teatro também. Para discutir mais estudar, fazer laboratório, estudar o ser humano. Sim, porque a gente aprende com tudo, né? A gente aprende com a vovozinha, contando as histórias dela, a gente aprende com aquela pessoa que a gente encontra na fila lá do banco, que tá chato pra caramba. Mas se você puxar uma conversa legal, tem histórias lindas ali. O problema é que as pessoas estão muito carrancudas, muito fechadas. Não quer nem conversar, não quer falar. Gente, libera aí. Libera. Não adianta. A vida vai ficar mais difícil se a gente ficar todo mundo carrancudo. E tem uma questão do carrancudo aí, Vani, que é compreensível. Gente feliz, alegre, espontânea, por muito tempo não passava credibilidade. Confiança. Confiança ficou sendo aquela pessoa de cara feia que fala desse jeito, assim, que tá papá, não dá atenção, não ri nunca. Isso não tem a ver com seriedade e nem autoridade. Isso tem a ver com carranquice mesmo, gente que tá com problema, que precisa de ajuda. Porque a gente pode ser muito feliz. Porque a gente pode ser muito feliz. Sério? 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 É sério. Né? Pode ser muito felizes, falar sério e ser uma autoridade e ter persuasão e fazer a diferença, defender o seu ponto de vista. Sim, pensa, um orador, né, não era nem uma oradora, né, porque vou jogar lá nos anos 70, um orador, ele não iria ao teatro assistir um espetáculo, primeiro que seria um orador, um homem, ele não iria a um espetáculo de teatro com a temática violência contra a mulher. Não, ele não ia fazer isso para conhecer alguém para a gente estar aqui hoje, porque foi assim que eu e Cirlei nos conhecemos. No teatro. No teatro, eu estava no teatro. Essa criatura estava fazendo uma peça linda de morrer e eu me apaixonei. Sabe aquelas noites que a gente sai com o marido assim para namorar? Foi uma dessas. A gente foi no teatro primeiro. E lá na peça, a Vani estava lá. Mais três meninas, né? Mais duas. Duas meninas. Eram 3 meninas. E foi maravilhoso. Eu me apaixonei por aquele texto, pela Vani, o jeito que ela representava. E eu falei, nossa, eu vou levar essa mulher para algum lugar. Eu vou. E fui falar com ela. Vocês vão fazer uma... No final do espetáculo. Não foi no espetáculo, né? Eu deixei acabar primeiro, né? Aí fui lá. Não, mas foi no dia. Na hora. E falei com ela, você vai? E ela topou. Aí, mas demorou muito para as coisas se ajeitar e depois aí surgiram alguns problemas também e não deu certo. Mas a Vani nunca mais saiu da minha vida, gente. Isso tem 8 anos. Depois disso eu pude fazer oferecer um workshop de contação de histórias lá pelo Intrépides. Hoje a Cirlei está aqui, a gente sempre está se falando, se ajudando. A Cirlei é uma grande incentivadora, me deu altas dicas para os cursos, então agradeço assim muito. Como eu falei, foi a primeira live que eu fiz aí durante a pandemia, quando a gente começou a se acostumar com isso, foi a convite da Cirlei. Estava lá com a Desirê, que inclusive já fui lá na escola da Desirê contar presencialmente ano passado.
Contei para eles online também. E que bom, Cirlei, estou muito, muito feliz mesmo de você estar aqui conversando com a gente nesse projeto. Deixa eu aproveitar que semana passada não, terça-feira, na live da Paula, eu agradeci todo mundo, agradeci os 4 entrevistados, e a Aline, que fez a edição, e o Denison, que está na arte e divulgação. Mas quem trabalha assim com arte e cultura sabe que uma das pessoas que mais trabalha num projeto e que menos aparece é o produtor, né? E eu não falei do produtor. Fala Então, dele. Luana, muito obrigada. Luana Camargo é uma baita produtora, tá sempre ali se antecipando. Brigadão, deve estar na área por aí. Beijo, obrigada. Os vídeos que foram gravados desse conto, eles estão disponíveis no link da bio. Só clicar ali já vai direto. É uma leitura e uma narração com interpretação. Esse projeto ele também vai distribuir 17 livros desse título nas casas de leitura de Curitiba, e também vai ser disponibilizado o e-conto e o audioconto que a gente está preparando. Então, brigadão por vocês estarem aqui, por vocês estarem nos prestigiando. Eu tenho uma coisa que eu achei bem interessante, que eu gosto muito de uma frase do Galeano, e eu vi que a Cirlei também tem uma frase do Galeano. Então, eu queria citar para vocês aqui, ó, a frase da Cirlei somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Falamos disso a noite inteira, né? Aham. Vamos melhorar, vamos... E eu fiquei muito feliz pelo convite desse projeto, Vani. Primeiro, porque nós já somos parceiras há 8 anos. Segundo, porque tudo que você faz, tudo que essa mulher faz, gente, é amor. A contação de história dela é sensacional. Ela tem uma criatividade, ela tem um jeito de incentivar, de cativar o público, de interagir o público. A gente ficava a noite inteira lá naquela contação de história sua lá. E por outra, Vani, porque foi uma iniciativa sua de iniciar esse projeto tão maravilhoso, e vai ter mais atividades, mais os livros, a literatura. A gente não fala de conto, Vani. A gente tem que falar mais de conto. O conto é uma linguagem curta, pequena, de uma comunicação fácil. Então, quem sabe nós não incentivamos as crianças, os adolescentes, à leitura através dos contos. Eu adorei estar com você. Perfeito. Adorei. Eu agradeço muito. Já ia ficar falando aqui mais coisa, mas chega. Senão, a gente fica aqui depois. Então, é um prazer estar aqui com você. E agora você também vem para cá, para o Intrépides da próxima vez. Vamos curtir teu projeto primeiro, né? Os vídeos que ela fez, as produções, ela fez um conjunto de divulgação, foi maravilhoso, tudo muito bem caprichado, tudo muito lindo, os vídeos, assisti todos, tá? Divulguei todos, porque é assim que a gente tem que fazer. E tô aqui, você precisando... Ninguém larga a mão de ninguém. De jeito nenhum. E eu quero até salientar essa questão da importância da parceria, sabe, Ivani? Porque as pessoas ainda estão muito acostumadas a achar que eu vou fazer sozinha, vou brilhar sozinha, porque o projeto é meu, porque eu não vou chamar fulana, porque pode ser concorrente. Gente, pelo amor de Deus, acabou. Não tem mais essa história. A parceria é um dos mecanismos mais gostosos de trabalhar, porque você não trabalha sozinha. Tem sempre alguém para contar, tem sempre alguém para chamar, e nós estamos sempre trocando. Eu adoro parceria, sempre trabalho com parceria, vou sempre trabalhar com parceria, por isso, porque nós temos sempre um grupo de pessoas enorme, com talentos, junto com a gente. E tem um detalhe, eu não sou obrigada a saber tudo, mas eu tenho que ter os telefones dos melhores. E a Vani está com o telefone dela na minha agenda. Ai, gente, agora eu fiquei muito honrada, agora eu vou dormir feliz. Obrigada, gente. Por favor, prestigiem o teatro, a arte daqui, prestigiem o Intrépides, pesquisem lá no Google que vocês já vão direto, tem a Cirlei aqui no Instagram, tem o Intrépides também, deem uma olhada que vocês não vão se arrepender, e muito obrigada. Obrigada a você. Tudo de bom, gente? Boa noite a todos, gente. Vou deixar a Iri aqui para salvar a live, tá?
Mais uma vez, Íria. Obrigada. Agora eu vou tirar para vocês ouvirem, senão vocês não escutam. E assim eu vou salvando a live. Obrigada, Plena Pausa, por divulgar. Obrigada, Nata Urbana Estrada, que veio também. Guardei o chapéu, caraminholas, coisas que vivi, minhas memórias dentro do chapéu. Trago cartolas, sambas de verão, minhas histórias, minha chapéu para quem tem coração. Deve de bate cantando uma canção para todo aquele que ali foi na prisão. Pra quem é feliz sem ter